Olá, benditos! O que nós vimos ontem foi um fato inédito. Todo o povo de Israel, tanto do norte quanto do sul, unidos como um só povo em uma celebração maravilhosa da Páscoa, algo que não acontecia desde o reinado de Salomão. Mas, depois de 2 semanas de celebração, a festa acabou e os israelitas estavam tão cheios de Deus que renunciaram a toda a idolatria nos termos mais fortes possíveis. Destruíram tudo que envolvia idolatria em todo o território de Judá, de Benjamim, de Efraim e de Manassés. Isso mostra quão ampla foi a obra, incluindo não apenas o reino de Judá, mas também grandes porções dos territórios das tribos do norte. Veja que uma coisa é passar um tempo empolgante louvando a Deus no encontro especial de 2 semanas. Outra coisa bem diferente é voltar para casa depois disso e viver como pessoas que tiveram um encontro com o Senhor. O rei Ezequias sabia que as bênçãos da comemoração da Páscoa não continuariam, a menos que o povo participasse do ministério regular no templo. Ele não queria que a recente celebração da Páscoa fosse um evento único. Ele queria também que os sacerdotes e levitas continuassem a cumprir os seus deveres na administração dos sacrifícios, no serviço geral e na adoração. Ele estava tão comprometido com a restauração do serviço sacerdotal que apoiou pessoalmente o trabalho deles com uma parte dos seus bens. Depois, ordenou ao povo que morava em Jerusalém que contribuísse com o sustento dos sacerdotes e levitas para que eles pudessem se dedicar totalmente à lei do Senhor. O rei não apresentou isso como uma opção para o povo de Judá. Era uma ordem a ser cumprida de acordo com a lei de Moisés, de sustentar o sacerdócio por meio dos seus dízimos. Aqui nós vemos estabelecido o princípio de que os dízimos pertencem a Deus. Ele disse, eu dei aos levitas, significando que os dízimos que fossem dados a ele, a Deus, ele estava dando aos levitas. Então, quando um israelita deixava de dar o dízimo, não estava roubando o levita, estava roubando a Deus, porque Deus recebia o dízimo do israelita e o liberava para ser repassado para o levita. É importante entender que o dízimo não é um princípio limitado e dependente da lei no Antigo Testamento, até porque Hebreus capítulo 7 explica que o dízimo era praticado e honrado por Deus antes da lei de Moisés. O Novo Testamento fala de forma clara sobre o princípio de dar. Fala que as doações devem ser regulares, planejadas, proporcionais e privadas, que devem ser generosas, dadas livremente e com alegria. Uma vez que o Novo Testamento não enfatiza o dízimo, existe uma linha de raciocínio óbvia em cima desse assunto. Como doar deve ser proporcional ao que nós ganhamos, nós devemos dar uma certa porcentagem. E 10% é uma boa referência e um ótimo ponto de partida. É interessante que, para alguns, dar 10% está longe de ser suficiente. Para outros, 10% é muito. Se nossa pergunta for, qual o mínimo que eu posso dar e ainda assim agradar a Deus? Essa pergunta revela que o nosso coração não está sendo liberal e generoso para com a obra de Deus. Devemos ter a atitude dos primeiros cristãos. O pensamento deles não era preso à porcentagem do dízimo. Eles sempre davam a mais. Dar e administrar as finanças é também uma questão espiritual e não apenas financeira. Sendo sustentados pelos dízimos e ofertas do povo, os levitas poderiam se dedicar mais ao estudo e ensino da lei de Deus ao povo. Esse mesmo princípio é ensinado por Paulo em 1 Timóteo capítulo 5. Devem ser considerados merecedores de pagamento em dobro os presbíteros que presidem bem, especialmente os que se esforçam na pregação da palavra e no ensino, pois a Escritura declara, não amordace o boi quando ele pisa o trigo, e ainda, o trabalhador é digno do seu salário. Assim que a ordem foi dada, a resposta do povo foi surpreendente.
Em vez de pensar nas razões pelas quais essa ordem se aplicava a eles, ou em desculpas para se livrar da obrigação, eles simplesmente trouxeram o dízimo de tudo e trouxeram em abundância. A doação de dízimos e ofertas era tão abundante que demoraram 4 meses para receber tudo o que o povo trazia. Quando o rei Ezequias e os líderes de Judá viram tamanha abundância, louvaram a Deus e abençoaram o povo por seus corações tão liberais para cooperar com essa obra. Os sacerdotes e levitas vinham sendo negligenciados há muito tempo, mas agora eles tinham mais do que o suficiente para o sustento deles e, claro, de suas famílias. Veja que um povo que adora de coração sempre será um povo generoso, especialmente quando seus líderes dão o exemplo. O rei Ezequias era sábio o suficiente para saber que era importante administrar adequadamente tudo que o povo de Deus havia trazido. Para isso, ele colocou homens fiéis em posições de responsabilidade para receber, distribuir e prestar contas sobre os dízimos e ofertas do povo. A dedicação de Ezequias às coisas do Senhor foi exemplar entre os reis de Judá. Sua preocupação principal não era o poder político ou prestígio, mas sim aquilo que era bom, correto e verdadeiro diante do Senhor. Além disso, tudo o que fez, ele o fez com excelência e de todo o coração. Tudo estava indo muito bem, até que Ezequias teve que enfrentar os 2 maiores desafios da sua vida: um inimigo forte e poderoso e uma enfermidade mortal. Você confere como ele lidou com esses desafios amanhã, aqui no canal Bendito, onde a teologia é para todos.